Ela dedicou tudo ao filho, acreditando que o amor resistiria até o fim da vida. Mas foi traída dentro da própria casa, manipulada por uma nora fria e gananciosa. Empurrada ao mar para silenciar sua verdade, sobreviveu para contar o que ninguém imaginava. Agora, diante das câmeras, ela expõe a farsa, destrói as mentiras e recupera o que lhe foi tirado: dignidade, justiça e o amor do filho. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Dona Cecília Vasconcelos contemplava o horizonte da Baía de Guanabara, do amplo terraço de sua mansão, no alto da Boa Vista, Rio de Janeiro. Aos 75 anos, carregava a elegância discreta de quem construiu um império sem jamais perder a essência. O vento suave bagunçava seus cabelos prateados, enquanto seus olhos, ainda vivos e atentos, acompanhavam o balé dos barcos ao longe. A Vasconcelos Engenharia Naval, que havia fundado com o marido Augusto há quase 5 décadas, era hoje uma das maiores empresas do Brasil, com estaleiros que se estendiam por toda a costa brasileira. Dona Cecília, o chá está servido. A voz de Regina, sua cuidadora de confiança há 8 anos, trouxe-a de volta de suas reflexões. Regina Santos era uma mulher nordestina de 58 anos, com mãos calejadas pelo trabalho e um sorriso que carregava a sinceridade das pessoas simples. Era a única presença constante nos dias cada vez mais solitários da idosa. Obrigada, Regina. Rogério ligou? Cecília perguntou, referindo-se ao filho único, herdeiro de todo aquele império. Não, senhora, mas a dona Vanessa mandou mensagem dizendo que talvez eles passem no fim de semana. Cecília assentiu, escondendo a decepção. Talvez era a palavra que mais ouvia nos últimos anos quando se tratava de visitas do filho. Rogério Vasconcelos, 47 anos, havia assumido a presidência da empresa após o falecimento de Augusto. Era competente, visionário como o pai, mas estava cada vez mais ausente da vida da mãe desde que se casara com Vanessa. Regina serviu o chá de camomila e colocou ao lado um prato com biscoitos caseiros. Sabia que a patroa quase não os tocaria, mas mantinha o ritual por respeito à rotina que tanto significava para a idosa. A senhora precisa se alimentar melhor, comentou Regina com a familiaridade conquistada após anos de convivência. Quando se tem companhia, a comida tem outro sabor, respondeu Cecília, olhando para a cadeira vazia à sua frente, onde Augusto costumava sentar. 15 anos haviam se passado desde sua partida, mas a saudade permanecia intacta. Regina observou com preocupação. Nas últimas semanas, Cecília parecia mais frágil, mais distante. A mansão, que já fora palco de festas e reuniões de negócios, agora ecoava apenas o silêncio interrompido ocasionalmente pelo tilintar de xícaras ou pelo som abafado da televisão. Sabe, Regina, Cecília começou após um longo silêncio, quando Rogério era pequeno, ele me fazia uma promessa toda noite antes de dormir. Que promessa, dona Cecília? Ele dizia, mamãe, quando eu crescer, vou ficar sempre perto de você. Nunca vou deixar você sozinha. Ele segurava minhas mãos com aquelas mãozinhas pequeninas. A voz de Cecília embargou. Eu sei que a vida adulta traz responsabilidades, que ele tem a empresa, a família dele, mas às vezes me pergunto o que aconteceu com aquele menino. Regina sentou-se ao lado da patroa, tomando uma liberdade que poucas empregadas ousariam. Dona Cecília, eu vejo o Dr. Rogério nos jornais, nas revistas de negócios. Ele parece sempre tão cansado, tão sobrecarregado. Sim, ele assumiu muitas responsabilidades. A empresa triplicou de tamanho sob o comando dele. Augusto ficaria orgulhoso. Cecília sorriu com melancolia. Mas tenho medo que ele esteja perdendo o que realmente importa, sabe? Tempo, afeto, momentos que não voltam. O telefone tocou, interrompendo a conversa. Regina atendeu e seu rosto se iluminou. É o Dr. Rogério, senhora. Cecília ajeitou-se na cadeira como se o filho pudesse vê-la. Regina entregou-lhe o telefone e afastou-se discretamente para dar privacidade. Meu filho,
Que bom ouvir sua voz. Oi, mãe. A voz de Rogério soava cansada. Tudo bem com a senhora? Tudo ótimo, filho. E você? Muitos projetos? Sempre, mãe. Acabamos de fechar um contrato com os chineses. Vai ser o maior navio já construído em estaleiros brasileiros. Cecília sorriu. Seu filho tinha herdado a visão empresarial do pai e a paixão pelo mar que caracterizava os Vasconcelos. Que maravilha, meu querido. Seu pai ficaria tão... Ela foi interrompida por uma voz ao fundo. Rogério, a videoconferência com Xangai começa em 5 minutos. A voz aguda de Vanessa soou autoritária. Mãe, preciso desligar. Aquela videoconferência que comentei... Mas você não mencionou nenhuma videoconferência, filho. Cecília sentiu um aperto no peito. Ah, desculpe. Ando com tantas coisas na cabeça. Olha, vamos tentar passar aí no fim de semana, tudo bem? Claro, filho. Ficarei esperando. Beijo, mãe. A ligação encerrou-se antes que Cecília pudesse responder. Ela devolveu o telefone a Regina, que observava com um olhar compreensivo. Ele está ocupado, não é? Regina tentou suavizar a situação. Sim, muito. Cecília respirou fundo. Regina, você acha que... A Vanessa tem algo contra mim? Regina hesitou. Em 8 anos trabalhando na casa, havia testemunhado inúmeras situações em que a nora demonstrava, no mínimo, indiferença pela sogra. Dona Cecília, eu não deveria me meter em assuntos de família, mas... Você é como família para mim, Regina. Diga o que pensa. A dona Vanessa parece ter prioridades diferentes. Desde que ela entrou para a família, as visitas do Dr. Rogério diminuíram, e quando eles vêm, ela sempre controla a conversa, o tempo, até o que a senhora pode ou não falar com seu próprio filho. Cecília assentiu lentamente. Não era novidade, mas ouvir Regina confirmar suas suspeitas trazia um misto de validação e tristeza. Sabe, Regina, quando Rogério conheceu Vanessa, ela parecia tão dedicada, tão interessada na empresa, na família. Augusto ainda estava vivo e ele também se encantou com ela. Achávamos que tínhamos encontrado a nora perfeita. As pessoas mudam, dona Cecília, ou mostram quem realmente são com o tempo, completou a idosa. Nos últimos meses, tenho notado coisas estranhas. Recebi ligações do banco questionando transferências que eu supostamente teria autorizado. Vanessa insistiu para que eu tomasse uns remédios que ela trouxe, dizendo que eram vitaminas, mas quando pesquisei, descobri que eram calmantes fortes. Regina arregalou os olhos. A senhora não tomou. Não, eu só fingi, tenho jogado fora. Mas o que mais me preocupa são as conversas que ouço quando eles pensam que estou cochilando. Vanessa fala sobre acelerar o processo, sobre assumir o controle total. Tenho medo, Regina, não por mim, mas pelo meu filho. Regina segurou a mão da patroa, um gesto de solidariedade que valia mais que 1000 palavras. A senhora precisa conversar com o Dr. Rogério, abrir o jogo. Ele não acreditaria em mim. Vanessa construiu a imagem perfeita diante dele. Sempre que tento tocar no assunto, ela me interrompe ou faz parecer que estou confusa, que a idade está afetando minha lucidez. Cecília enxugou uma lágrima teimosa. Ela quer a empresa, Regina. Quer o patrimônio que Augusto e eu construímos com tanto sacrifício. E o pior, está afastando o meu único filho de mim. O sol começava a se pôr sobre a baía de Guanabara, pintando o céu com tons alaranjados. Cecília observou a beleza daquele momento, lembrando-se de quantos pores do sol havia assistido ao lado de Augusto, sonhando com o futuro, com os netos que encheriam a casa de alegria. Agora só restava o silêncio e a companhia fiel de Regina. Sabe o que mais me dói, Regina? É pensar que passei a vida inteira construindo um legado para meu filho, para que ele nunca precisasse enfrentar as dificuldades que enfrentamos, e agora esse mesmo legado está se tornando um veneno em nossa relação. O que a senhora pretende fazer? Cecília endireitou-se na cadeira e seus olhos recuperaram o brilho determinado que por tanto tempo havia caracterizado a empresária de sucesso que fora. Vou lutar pelo meu filho, Regina. Não pelo dinheiro, não pela empresa, mas pelo Rogério. Preciso fazer com que ele enxergue quem realmente está ao lado dele antes que seja tarde demais. Regina sorriu,
reconhecendo naquela determinação a força que havia erguido um império. Dona Cecília Vasconcelos podia estar mais velha, mas seu espírito continuava indômito. E como a senhora pretende fazer isso? Cecília olhou para o mar ao longe, onde os iates da Vasconcelos Engenharia Naval cortavam as águas em testes de desempenho. Vou convidá-los para um passeio no Estrela do Mar, o iate mais luxuoso da nossa frota. Uma viagem só nós três, como nos velhos tempos. Lá, longe de tudo, talvez consiga finalmente ter uma conversa sincera com meu filho. O sol, finalmente, desapareceu no horizonte, deixando o céu em um degradê de azul e violeta. Na mansão silenciosa do Alto da Boa Vista, uma senhora idosa acabava de traçar um plano para reconquistar o que havia de mais precioso em sua vida, o amor do filho. No 32º andar do edifício espelhado, que abrigava a sede da Vasconcelos Engenharia Naval, Rogério observava a vista panorâmica do Rio de Janeiro através das janelas de sua sala presidencial. Abaixo dele, a cidade pulsava em seu ritmo frenético, alheio às preocupações que assolavam o empresário. Em sua mesa de mogno, projetos de navios de última geração aguardavam sua aprovação. Contratos internacionais exigiam sua assinatura e dezenas de e-mails não lidos piscavam em seu monitor. A porta se abriu sem qualquer batida prévia. Apenas uma pessoa em toda a empresa se permitia tal liberdade. O conselho está esperando há 10 minutos, Rogério. Vanessa entrou, impecável em seu terno vermelho, os saltos altos marcando o ritmo de seus passos decididos no piso de mármore. Rogério suspirou. Já estou indo. Não podemos nos dar ao luxo de atrasos, não com os chineses respirando em nosso pescoço. Vanessa se aproximou, ajustando a gravata do marido. Você revisou os números que te enviei. Revisando-os de sempre, amor, mas não os entendi bem. Por que estamos reduzindo o orçamento do Departamento de Inovação justo agora? Os dedos de Vanessa hesitaram por um instante quase imperceptível. É uma realocação estratégica. Precisamos priorizar a produção para cumprir os prazos do contrato asiático. Ela sorriu, seus olhos calculistas mascarados por uma expressão de preocupação maternal. Você parece exausto. Está tomando os suplementos que te recomendei? Estou, mas não sinto diferença. Rogério fechou os olhos por um momento, tentando afastar a fadiga constante que o acompanhava nos últimos meses. Falei com minha mãe ontem. O sorriso de Vanessa congelou. E como ela está? Bem, eu acho. A conversa foi breve. Rogério pegou sua pasta. Pensei em irmos visitá-la neste fim de semana. Este fim de semana? Impossível. Temos o jantar beneficente da fundação. É crucial para nossa imagem pública. Vanessa checou o relógio de pulso. E no domingo temos brunch com o ministro, esqueceu? Podemos passar lá rapidamente no domingo à tarde. Faz quase um mês que não vejo minha mãe. Sua mãe tem Regina, está bem acompanhada. A voz de Vanessa endureceu. Além disso, você sabe como ela anda. Na última visita, começou com aquelas histórias sobre documentos desaparecidos, sobre pessoas entrando na mansão à noite. Sinceramente, estou preocupada com a sanidade dela. Não diga isso. Ela está perfeitamente lúcida. Amor, eu entendo sua devoção, mas precisamos ser realistas. Sua mãe está envelhecendo e a solidão não ajuda. Já conversei com o Dr. Paulo sobre aumentar os medicamentos dela. Que medicamentos? Ela só toma vitaminas, pelo que sei. Vanessa deu um sorriso complacente. Suplementos com propriedades calmantes. Nada demais, apenas para ajudá-la a lidar com a ansiedade. Antes que Rogério pudesse questionar mais, sua secretária apareceu à porta. Doutor Rogério, todos já estão na sala de reuniões. E Dona Cecília está na linha 2. O rosto de Vanessa se contraiu em irritação. Atendemos depois da reunião. É o futuro da empresa que está em jogo agora. Rogério hesitou, olhando para o telefone. Sua mãe provavelmente só quer saber como você está. Regina pode lidar com isso. Vanessa pegou-o pelo braço. Vamos, o conselho está esperando. Enquanto era conduzido para fora da sala, Rogério lançou um último olhar para o telefone, uma pontada de culpa apertando seu peito. Mas Vanessa estava certa. Os negócios não podiam esperar.
Sua mãe entenderia. Na sala de reuniões, 10 homens e 3 mulheres aguardavam, todos impecavelmente vestidos e com expressões que misturavam ansiedade e impaciência. Vanessa assumiu seu lugar à direita de Rogério, embora oficialmente fosse apenas diretora de marketing. Na prática, todos sabiam que nenhuma decisão importante era tomada sem sua aprovação. Senhoras e senhores, obrigado pela presença, iniciou Rogério. Vamos direto ao ponto. O contrato com a China é o maior da história da Vasconcelos Engenharia Naval. Precisamos garantir que cada detalhe seja impecável. Enquanto Rogério conduzia a reunião, Vanessa observava atentamente as reações de cada conselheiro. Seu olhar deteve-se em Carlos Mendonça, o mais antigo membro do conselho e amigo pessoal de Augusto Vasconcelos. Ele era o único que ocasionalmente questionava suas sugestões, e isso a incomodava profundamente. 2 horas depois, quando a reunião se encerrou, Vanessa interceptou Carlos no corredor. Senhor Mendonça, um momento. Seu sorriso não alcançava os olhos. Notei sua hesitação quanto à realocação orçamentária. Carlos, um senhor de cabelos brancos e postura elegante, sustentou o olhar da mulher sem intimidação. Não é hesitação, dona Vanessa, é preocupação. Augusto sempre priorizou inovação. Era o coração desta empresa. Os tempos mudaram, senhor Mendonça. Precisamos nos adaptar. A questão é, adaptar para quê, exatamente? Carlos ajustou os óculos. Tenho observado mudanças significativas na gestão nos últimos anos. Algumas delas me parecem distantes da visão original dos Vasconcelos. Vanessa deu um passo à frente, invadindo sutilmente o espaço pessoal do conselheiro. Senhor Mendonça, sua lealdade à antiga administração é admirável, mas talvez seja hora de considerar se suas contribuições ainda são relevantes no atual momento da empresa. A ameaça velada pairou no ar. Carlos, no entanto, manteve-se inabalável. Dona Vanessa, sirvo a esta empresa desde antes de você nascer. Vi Cecília e Augusto construírem um império com base em valores sólidos. Minha lealdade é a esses. Valores, não a pessoas ou épocas. Ele fez uma pausa significativa. E sugiro que a senhora reflita sobre isso também. Com um aceno educado, Carlos se afastou, deixando Vanessa com um olhar fulminante que rapidamente se transformou em um sorriso artificial quando um grupo de executivos passou pelo corredor. De volta à sala presidencial, Rogério revisava os últimos e-mails quando Vanessa entrou, visivelmente contrariada. "O que houve?" perguntou ele. "Nada importante." Ela sentou-se à frente dele. "Rogério, precisamos falar sobre sua mãe." Rogério franziu o senho. "O que tem ela?" "Recebi uma ligação da Regina hoje cedo. Sua mãe está fazendo acusações graves contra mim." "Que tipo de acusações?" "Ela disse a Regina que estou tentando envenená-la com os suplementos, que estou desviando dinheiro da empresa para contas pessoais." Vanessa deixou escapar uma lágrima perfeitamente cronometrada. "Você sabe como tenho me esforçado para cuidar dela, para protegê-la, e essa é a gratidão que recebo?" Rogério passou a mão pelo rosto exausto. "Deve ser algum mal-entendido. Mamãe jamais pensaria isso de você." "Não é a primeira vez, Rogério. Lembra quando ela acusou nosso contador de fraudar os livros? E quando disse que eu havia proibido os funcionários de atenderem suas ligações?" Vanessa se levantou caminhando pela sala com agitação teatral. "Eu entendo que ela está envelhecendo, que se sente sozinha, mas essas paranoias estão afetando nossa família, nosso casamento, e agora podem afetar a empresa se ela começar a espalhar essas histórias." Rogério sentiu-se dividido. Conhecia sua mãe como uma mulher racional, sempre ponderada. Mas nas últimas visitas, de fato ela parecia mais desconfiada, fazia comentários estranhos sobre documentos alterados e decisões tomadas sem sua consulta. "O que você sugere?" perguntou finalmente. "Precisamos considerar uma supervisão mais próxima. Talvez Regina não seja suficiente." Vanessa hesitou, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. "Há excelentes residências para idosos com atendimento médico 24 horas. Uma casa de repouso? Está falando sério?" Rogério se levantou indignado. "Minha mãe jamais sairia da mansão. Aquele lugar é a vida dela."
Estou pensando no bem-estar dela, amor. A mansão é enorme, cheia de escadas, distante de hospitais. Se algo acontecer... Não, Vanessa, isso está fora de questão. O telefone tocou, interrompendo a discussão. Rogério atendeu, ainda visivelmente contrariado. Doutor Rogério, aqui é Regina. Sua mãe pediu para avisar que ela ligou para o seu apartamento e deixou um recado na secretária eletrônica. É sobre um convite para o fim de semana. Que convite, Regina? Ela quer levá-los para um passeio no iate novo, o Estrela do Mar. Disse que é importante, que precisa conversar com vocês longe da agitação da cidade. Rogério olhou para Vanessa, que havia se aproximado para ouvir a conversa. Diga a ela que ligarei mais tarde para confirmar, Regina. Obrigado. Ao desligar, Vanessa já sorria entusiasmada. Um passeio no Estrela do Mar? Aquele iate de 50 milhões que acabou de ser lançado? Seu tom mudou completamente. Acho uma ótima ideia. Poderia até convidar alguns jornalistas, fazer uma pequena cobertura para a revista Náutica. Minha mãe disse que quer conversar conosco. Não fazer um evento de marketing. Claro, claro. Família em primeiro lugar. Vanessa se corrigiu rapidamente. Só achei que seria uma oportunidade. Mas você tem razão. Vamos aceitar o convite. Rogério observou a mudança repentina na atitude da esposa. Há poucos minutos, ela falava em enviar sua mãe para uma casa de repouso. Agora, parecia entusiasmada com a ideia de passar o fim de semana com ela. Pensei que tivéssemos o jantar beneficente e o brunch com o ministro, comentou desconfiado. Posso reorganizar a agenda. Família é prioridade, não é mesmo? Vanessa se aproximou, beijando-o suavemente. Sua mãe raramente faz convites desse tipo. Deve ser algo importante. Enquanto Vanessa saía da sala para reorganizar a agenda, Rogério permaneceu pensativo. A mudança de comportamento da esposa era intrigante, para dizer o mínimo. Por um momento cogitou ligar para sua mãe e perguntar diretamente qual era o assunto tão importante que ela queria discutir. Mas a pilha de documentos em sua mesa e o cansaço acumulado o dissuadiram. O que quer que fosse, poderia esperar até o fim de semana. No conforto luxuoso do Estrela do Mar, teriam tempo para conversar com calma, longe das distrações. Talvez pudesse até usar a oportunidade para acalmar os ânimos entre sua mãe e Vanessa, esclarecer os mal-entendidos, restaurar a harmonia familiar. Pouco sabia Rogério que, enquanto ele sonhava com reconciliação, outras engrenagens já estavam em movimento. Em seu escritório particular, Vanessa digitava freneticamente em seu laptop, pesquisando sobre herança, sucessão empresarial e laudos médicos de incapacidade mental. No apartamento de luxo que dividia com Rogério, uma secretária eletrônica piscava com a mensagem não ouvida de Dona Cecília, uma mensagem que jamais chegaria aos ouvidos do filho. E na mansão do Alto da Boa Vista, uma senhora idosa se preparava para o que poderia ser sua última chance de salvar não apenas seu legado, mas a alma de seu único filho. A manhã de sábado amanheceu com um céu perfeitamente azul sobre a Marina da Glória. O Estrela do Mar, com seus 72 metros de comprimento, reluzia sob o sol carioca. Suas linhas elegantes e design inovador, atraindo olhares admirados dos transeuntes. Era a joia da coroa da Vasconcelos Engenharia Naval, um testemunho do talento e da visão que haviam transformado uma pequena empresa familiar em um gigante do setor. Cecília chegou cedo, acompanhada por Regina. A idosa vestia um conjunto de linho azul marinho e um chapéu de abas largas que a protegia do sol. Apesar da aparência frágil, caminhava com a postura ereta e o queixo erguido que sempre a caracterizaram. "Está nervosa, Dona Cecília?" perguntou Regina, enquanto a ajudava a subir a rampa de acesso. "Um pouco", admitiu a senhora. "Mas é necessário. Preciso ter essa conversa com Rogério longe das interferências de Vanessa. No mar, seremos apenas nós três, sem secretárias, sem telefonemas, sem distrações." O capitão Fernando Almeida, que comandava embarcações da Vasconcelos há mais de 20 anos, recebeu-a com uma reverência respeitosa. "Dona Cecília, é uma honra tê-la a bordo. O senhor Augusto ficaria orgulhoso de ver esta embarcação." "Obrigada, Fernando.
Augusto sempre dizia que você era o melhor capitão do Brasil. Cecília olhou em volta, admirando os detalhes luxuosos do iate. Quero que este passeio seja especial. Tudo conforme combinamos? Sim, senhora. Rota definida para a Ilha Grande. Tripulação reduzida conforme solicitado. E o chefe preparou o menu que a senhora especificou. Estaremos prontos para zarpar assim que seu filho e sua nora chegarem. Regina ajudou Cecília a se acomodar no deck principal, onde uma mesa elegantemente posta aguardava para o café da manhã. A idosa abriu sua bolsa e retirou um envelope lacrado. Regina, se algo acontecer... Ela hesitou, escolhendo as palavras. Se este passeio não sair como planejado, quero que você entregue isto ao Dr. Carlos Mendonça. Só a ele, entendeu? Regina pegou o envelope com expressão preocupada. A senhora está me assustando. O que poderia acontecer? Provavelmente nada, mas aprendi com Augusto a sempre ter um plano B. Cecília sorriu, tentando tranquilizar a cuidadora. Agora vá, minha amiga. Aproveite seu fim de semana de folga. Na segunda-feira conversamos. Relutante, Regina despediu-se e desceu a rampa, olhando para trás várias vezes antes de finalmente se afastar. Cecília observou-a, até que desaparecesse entre os transeuntes da marina. Meia hora depois, um carro esporte estacionou próximo ao pier. Vanessa foi a primeira a sair, deslumbrante em um vestido branco que contrastava com seu bronzeado perfeitamente cultivado. Grandes óculos escuros escondiam seus olhos e um chapéu de palha complementava o visual de socialite. Rogério veio logo atrás, carregando uma pequena mala. "Mamãe!" exclamou ele ao ver Cecília no convés. Subiu rapidamente a rampa e a abraçou com genuíno afeto. "Meu filho, que bom que vocês puderam vir." Cecília segurou o rosto do filho entre as mãos, estudando suas feições. "Você parece cansado." "É só trabalho, mãe. Estamos em uma fase intensa com o contrato chinês." Vanessa se aproximou, exibindo seu sorriso ensaiado. "Dona Cecília, que ideia maravilhosa este passeio. O Estrela do Mar é simplesmente espetacular." "Obrigada, Vanessa." Cecília manteve a cordialidade, embora seus olhos permanecessem vigilantes. "Pensei que seria bom passarmos um tempo juntos, longe de telefones e reuniões." "Absolutamente. Família é tudo, não é mesmo?" Vanessa deu uma volta, admirando o iate. "Este design é revolucionário. As revistas de arquitetura naval não param de elogiá-lo. Foi o último projeto que Augusto aprovou antes de..." Cecília fez uma pausa. "Ele sempre dizia que construímos navios não apenas para transportar pessoas, mas para transportar sonhos." Rogério sorriu ao ouvir a frase que seu pai tanto repetia. Por um momento, Cecília vislumbrou no filho o menino que um dia ele fora. Sensível, atento, conectado com os valores da família. O capitão Fernando anunciou que estavam prontos para zarpar. Lentamente, o magnífico iate afastou-se da marina, deslizando pelas águas da Baía de Guanabara em direção ao oceano aberto. Durante o café da manhã servido no deck, a conversa fluiu de maneira superficial, com Rogério comentando sobre os novos projetos da empresa, Vanessa falando sobre as obras beneficentes que patrocinava e Cecília ouvindo mais do que falando, observando atentamente a dinâmica entre o filho e a nora. "O café está delicioso, mamãe. Parece aquele que a senhora mesma preparava quando eu era pequeno", comentou Rogério, provando um brioche. "Pedi ao chefe que seguisse a receita da família." Cecília sorriu. "Lembra como você acordava cedo nos fins de semana só para tomar café comigo e seu pai no jardim?" "Como poderia esquecer? Era o melhor momento da semana." Vanessa checou discretamente o celular sob a mesa, mal, disfarçando seu desinteresse pela nostalgia familiar. "Querido, conte para sua mãe sobre o prêmio de sustentabilidade que a empresa ganhou mês passado." A manhã avançou com o iate navegando ao longo da costa verde brasileira, passando por praias paradisíacas e ilhas verdejantes. Após o almoço, Vanessa retirou-se para responder alguns e-mails urgentes, deixando mãe e filho finalmente a sós, na proa do navio. "Filho", começou Cecília, sua voz suave, mas determinada, "precisamos conversar sobre assuntos importantes."
Rogério assentiu, sentindo que o verdadeiro propósito do passeio estava prestes a ser revelado. Estou ficando velha, Rogério. Não sei quanto tempo mais tenho, e há decisões que precisam ser tomadas. Mamãe, não fale assim, a senhora está forte, saudável. Realista, filho. Estou sendo realista. Cecília segurou a mão do filho. Tenho observado a empresa, as mudanças de direção, as novas políticas. Algumas delas me preocupam. Que tipo de mudanças? A redução no setor de inovação, por exemplo. Seu pai sempre dizia que era o coração da Vasconcelos. Os cortes no programa de capacitação de jovens engenheiros. A demissão de funcionários antigos, leais. Cecília fez uma pausa, avaliando a reação do filho. Rogério parecia genuinamente surpreso. Mamãe, são ajustes necessários para competir no mercado global. Os tempos mudaram. Os tempos sempre mudam, filho. Os valores não deveriam. Cecília respirou fundo. Mas não é só sobre a empresa que quero falar. É sobre você, sobre nós, sobre o legado que seu pai e eu construímos. Nesse momento, Vanessa reapareceu como se tivesse um radar para conversas importantes. Espero não estar interrompendo. Na verdade, disse Cecília com firmeza incomum, estávamos tendo uma conversa particular. Oh, desculpe. Vanessa fingiu constrangimento, mas não fez menção de se retirar. É que avistamos golfinhos do outro lado. Pensei que gostariam de ver. Rogério, sempre sensível à tensão entre as duas, mulheres de sua vida, levantou-se. Podemos continuar a conversa depois, mamãe. Vamos ver os golfinhos. Cecília disfarçou sua frustração e concordou. Mais uma vez, Vanessa conseguira interferir no momento crucial. Enquanto caminhavam para o outro lado do convés, a idosa percebeu que precisaria ser mais direta, mais assertiva, se quisesse ter alguma chance de alcançar o filho. À tarde, enquanto Rogério cochilava em uma espreguiçadeira, exausto pela semana de trabalho intenso, Cecília observava o mar, perdida em pensamentos. Não notou a aproximação silenciosa de Vanessa. Linda vista, não é, dona Cecília? A voz melosa da nora a sobressaltou. Sim, muito, bonita. Cecília endireitou-se instantaneamente em guarda. Sabe, sempre admirei a senhora. Vanessa sentou-se ao lado da sogra. A maneira como construiu um império ao lado de Augusto, como criou Rogério para ser o homem incrível que é hoje. Obrigada, respondeu Cecília, desconfiada do elogio repentino. Rogério me contou que a senhora queria discutir assuntos importantes hoje. Vanessa tirou os óculos escuros, encarando a sogra diretamente. Seria sobre a empresa? Ou talvez sobre o testamento? A pergunta direta pegou Cecília de surpresa. Meus assuntos pessoais dizem respeito apenas a mim e ao meu filho. Mas eu sou família agora, não sou? O sorriso de Vanessa não alcançava seus olhos frios. E como família preocupo-me com seu bem-estar, com suas decisões. Tenho plena capacidade de tomar minhas próprias decisões, Vanessa. Claro que sim. A nora deu uma risada leve. Embora Regina tenha comentado que a senhora anda um pouco confusa ultimamente, esquecendo coisas, tendo ideias estranhas. Regina jamais diria algo assim. Cecília sentiu a raiva crescer. Ela trabalha para mim há 8 anos e tem minha total confiança. As pessoas mudam, dona Cecília, especialmente quando há incentivos adequados. Vanessa se inclinou, baixando a voz. A senhora devia considerar uma casa de repouso, um lugar tranquilo com assistência médica. Rogério e eu poderíamos visitá-la todos os meses. Para que você possa administrar meus bens livremente, tomar decisões pela empresa sem minha interferência? Cecília não se intimidou. Conheço suas intenções, Vanessa, sempre conheci. O sorriso artificial de Vanessa desapareceu. A senhora não sabe nada sobre mim. Sei mais do que imagina. Sei sobre as reuniões secretas com o advogado da família, sobre os documentos alterados, sobre as transferências não autorizadas. Cecília manteve a voz firme, embora seu coração batesse acelerado. E sei que você tem envenenado meu filho contra mim, manipulando-o, isolando-o. Por um instante, Vanessa pareceu desconcertada, mas logo recuperou a compostura. São acusações graves, dona Cecília.
O tipo de acusação que poderia levar alguém a questionar sua sanidade mental. Tenho provas, Vanessa, e não estão apenas comigo. Um silêncio tenso se instalou entre as duas mulheres. O vento marinho agitava seus cabelos enquanto se encaravam, duas forças opostas unidas apenas pelo amor, verdadeiro ou interesseiro, por Rogério. Finalmente, Vanessa falou. O que exatamente a senhora pretende fazer? O que deveria ter feito há muito tempo? Proteger meu filho e o legado da nossa família. Cecília ergueu-se, surpreendendo a nora com sua súbita energia. Vou alterar meu testamento. Toda a minha fortuna pessoal e minhas ações na empresa serão destinadas a obras sociais, projetos que realmente importam, que fazem diferença na vida das pessoas, não meros eventos para inflar o ego de socialites. O rosto de Vanessa empalideceu visivelmente. A senhora não pode estar falando sério. Nunca falei tão sério em toda a minha vida. Cecília caminhou em direção à cabine principal, parando apenas para acrescentar: Rogério continuará presidente da empresa, mas sob a supervisão de um conselho que garantirá que os valores originais da Vasconcelos sejam preservados. Quanto ao dinheiro, ele tem o suficiente. O que ele precisa é se libertar da sua influência tóxica. Vanessa agarrou o braço de Cecília com força surpreendente. Não vou permitir isso. Trabalhei duro demais. Esperei tempo demais. Trabalhado? Cecília riu sem humor. O único trabalho que você teve foi manipular meu filho e planejar como se apoderar do que não lhe pertence. O som de passos interrompeu a discussão. Rogério aproximava-se, ainda sonolento do cochilo. Está tudo bem por aqui? Perguntou ele, notando a tensão evidente entre as duas. Perfeitamente bem, querido. Vanessa recompôs-se instantaneamente, soltando o braço de Cecília e forçando um sorriso. Sua mãe estava justamente me contando sobre seus planos para o futuro. Planos muito interessantes. O olhar que lançou a Cecília continha uma ameaça silenciosa que não passou despercebida pela idosa. Cecília compreendeu que a situação havia escalado perigosamente. O que começara como uma tentativa de reconciliação com o filho havia se transformado em uma declaração de guerra aberta contra a nora. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu e o mar de tons alaranjados. O Estrela do Mar navegava em águas calmas, aparentemente tranquilo, mas dentro dele uma tempestade estava prestes a se desencadear. O jantar foi servido no deck principal do Estrela do Mar, sob um céu pontilhado de estrelas. A tripulação havia preparado uma mesa elegante com velas, flores e a melhor porcelana da embarcação. O chefe, seguindo as instruções específicas de Cecília, preparou os pratos favoritos de Rogério. Entrada de camarões ao molho de maracujá, moqueca capixaba como prato principal e pudim de leite condensado de sobremesa. O mesmo menu das celebrações familiares de sua infância. Vanessa estava inquietamente silenciosa, verificando o celular a cada poucos minutos, enquanto Cecília e Rogério conversavam sobre memórias antigas, projetos futuros e as transformações do Rio, de Janeiro ao longo dos anos. Lembra-se, filho, daquele iate pequeno que seu pai comprou quando você tinha 10 anos? Cecília sorriu, servindo-se de uma taça de vinho branco. O Esperança? Como poderia esquecer? Rogério riu. Papai me deixou pilotar pela primeira vez, e eu quase bati nas rochas da Urca. Augusto estava tão orgulhoso de você, mesmo assim. Cecília olhou para o filho com ternura. Ele dizia que você tinha instinto natural para o mar, como todos os Vasconcelos. Falando em Vasconcelos, interrompeu Vanessa, finalmente guardando o celular. Ouvi rumores de que a Fischer Naval está tentando recrutar nosso engenheiro-chefe Eduardo Martins. Eduardo jamais nos deixaria, respondeu Rogério, franzindo o senho. Ele está conosco há mais de 15 anos. As pessoas mudam suas lealdades quando o preço é certo. Vanessa deu de ombros, lançando um olhar significativo para Cecília. Ninguém é insubstituível, afinal. Cecília percebeu a indireta, mas escolheu ignorá-la. Esta noite era sobre reconectar-se com o filho, não entrar em confrontos desnecessários com a nora. Filho, lembra-se do que seu pai sempre dizia sobre a empresa.
Rogério sorriu, nostálgico. Que não construímos apenas navios, construímos sonhos. Exatamente. E que nosso maior ativo não eram os estaleiros ou os contratos, mas as pessoas. Os funcionários que cresceram conosco, as famílias que ajudamos a sustentar. Cecília fez uma pausa, observando o filho atentamente. Seu pai ficaria orgulhoso de como você expandiu a empresa, mas talvez preocupado com algumas das mudanças recentes. Que mudanças, mamãe? Rogério parecia genuinamente curioso. As demissões em massa no setor de pesquisa, o fim do programa de bolsas para jovens engenheiros, a substituição de funcionários antigos por terceirizados com menos direitos e garantias. Rogério parecia surpreso. Essas decisões foram apresentadas ao Conselho como necessárias para manter a competitividade. Os relatórios mostravam... Relatórios podem ser manipulados, filho. Interrompeu Cecília gentilmente. Números podem contar qualquer história que queremos que contem. Vanessa pigarreou, visivelmente desconfortável. Acredito que questões empresariais deveriam ser discutidas na empresa, não durante um jantar familiar. É exatamente sobre família que quero falar, respondeu Cecília sem desviar os olhos do filho. Rogério, você se lembra do plano original de seu pai para a sucessão da empresa? Antes que Rogério pudesse responder, Vanessa levantou-se abruptamente. Com licença, preciso fazer uma ligação urgente. Enquanto a nora se afastava, Rogério voltou-se para a mãe, intrigado. Que plano, mamãe? Papai sempre disse que eu assumiria a presidência quando estivesse pronto. Sim, mas com supervisão de um conselho familiar nos primeiros 5 anos, e com a condição de que você preservasse os valores fundamentais da empresa. Cecília inclinou-se, baixando a voz. Seu pai temia que o poder e o dinheiro pudessem corromper até mesmo as melhores intenções. Por isso estabeleceu salvaguardas. Nunca ouvi falar disso. Porque o testamento foi alterado, filho. Não por mim, nem por seu pai. Os olhos de Rogério se arregalaram em compreensão. Está insinuando que Vanessa... Não estou insinuando nada, tenho provas. Cecília tirou um pequeno pendrive do bolso. Aqui estão cópias dos documentos originais, gravações de conversas, transferências bancárias suspeitas. Carlos Mendonça me ajudou a reunir tudo. Rogério pegou o pendrive atordoado. Por que está me mostrando isso agora? Porque estou mudando meu testamento, filho. Na segunda-feira vou ao cartório oficializar minha decisão de doar a maior parte da minha fortuna pessoal a projetos sociais. Cecília segurou as mãos do filho. Não por falta de amor a você, mas por amor a tudo o que construímos. Esse dinheiro deve servir a um propósito maior. Mamãe, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora. Apenas quero que saiba que fiz isso para protegê-lo, para proteger nosso legado. Rogério parecia conflitado, processando as revelações. Mas as acusações contra Vanessa são graves. Preciso ver essas provas, conversar com ela. É claro, só peço que mantenha a mente aberta e confie em seus instintos. Cecília apertou as mãos do filho. Você é filho de Augusto Vasconcelos. Tem o discernimento dele no sangue. Nesse momento, Vanessa retornou, seu rosto uma máscara de preocupação. Desculpem a interrupção. Era sobre a minha mãe, ela não está se sentindo bem. Cecília notou que, apesar da suposta preocupação, Vanessa parecia estranhamente calma, quase calculista. Espero que não seja nada grave, comentou Cecília, estudando a reação da nora. Provavelmente apenas pressão alta. Vanessa sorriu tensa. O que perdi da conversa? Estávamos falando sobre o futuro, respondeu Rogério, guardando discretamente o pendrive no bolso. Sobre decisões importantes que precisam ser tomadas. Parece sério. Vanessa forçou uma risada leve. Mais vinho, alguém? Após o jantar, o trio se dispersou pelo iate. Rogério retirou-se para a cabine principal, alegando precisar revisar alguns documentos. Cecília permaneceu no deck, observando as estrelas e o reflexo da lua sobre o mar. Vanessa, inquieta, circulava pela embarcação, fazendo ligações em voz baixa e verificando constantemente as mensagens em seu celular. Por volta da meia-noite, quando a tripulação já havia se recolhido,
Deixando apenas o capitão e um vigia no comando, Cecília ouviu passos se aproximando. Era Vanessa, segurando 2 taças de vinho. Pensei que gostaria de uma companhia, disse a nora, oferecendo uma das taças. Está uma noite linda. Cecília aceitou o vinho com cautela. Obrigada. Sabe, dona Cecília, acho que começamos com o pé errado. Vanessa sentou-se ao lado da sogra. Temos mais em comum do que imagina. É mesmo? Claro. Ambas amamos Rogério. Ambas queremos o melhor para ele. Vanessa fez uma pausa. E ambas entendemos o valor do império que a senhora e Augusto construíram. Cecília observou o líquido em sua taça sem beber. Há uma diferença fundamental entre nós, Vanessa. Eu vejo esse império, como você chama, como um meio para fazer o bem, para criar oportunidades, não como um fim em si mesmo. Visões diferentes apenas. Vanessa deu um gole em seu vinho. A senhora não vai beber? Não estou com sede, na verdade. Cecília colocou a taça sobre a mesinha próxima. Vanessa, vamos deixar de rodeios. Sei o que você está fazendo, sei sobre os documentos alterados, as transferências, as mentiras que conta. Ao meu filho. O rosto de Vanessa endureceu. Não sabe de nada. Sei o suficiente para detê-la. Cecília manteve a voz calma, embora seu coração batesse acelerado. Na segunda-feira, tudo virá à tona. Meu advogado já está preparado. Na segunda-feira, Vanessa riu, um som frio e sem humor. A senhora realmente acredita que vai conseguir chegar até lá? Um arrepio percorreu a espinha de Cecília. Está me ameaçando, Vanessa? Estou sendo realista. Vanessa se aproximou, sua voz um sussurro gelado. Acidentes acontecem, dona Cecília, especialmente com pessoas de idade em alto mar. Meu filho jamais acreditaria que foi um acidente. Meu marido acredita no que eu o faço acreditar. O sorriso de Vanessa era predatório. Ele já acha que a senhora está ficando senil, confusa. Quando eu contar como a senhora estava desorientada, cambaleando pelo convés no meio da noite, Cecília sentiu um frio na espinha ao perceber a extensão do plano de Vanessa. Você não se sairia impune. Quem disse que não? Vanessa se inclinou, seus olhos brilhando com uma confiança perturbadora. Tenho tudo planejado, dona Cecília. Cada detalhe. A viúva devastada pela perda da sogra querida. A nora dedicada que assume os negócios da família para poupar o marido traumatizado. A benfeitora que cria uma fundação em memória da ilustre Cecília Vasconcelos, enquanto desvia o dinheiro para suas próprias contas. Cecília balançou a cabeça. Você é mais transparente do que pensa. E a senhora é mais ingênua do que parece. Vanessa se levantou. Sabe por que aceitei tão facilmente este passeio? Porque é a oportunidade perfeita. Isolados, longe de testemunhas inconvenientes. Apenas eu, você e o oceano profundo. Cecília também se ergueu, surpreendendo a nora com sua postura firme. Acha mesmo que eu viria para este iate sem precauções? Que não deixei provas, cartas, gravações com pessoas de confiança? Que Regina não está pronta para agir ao menor sinal de que algo me aconteceu? Por um instante, Vanessa pareceu hesitar, mas logo seu rosto reassumiu a expressão de confiança cruel. Não importa. Lidarei com as consequências. Sempre lidei. Ela se aproximou perigosamente. Mas você, dona Cecília, não estará aqui para ver. Neste momento, o som de uma porta se abrindo interrompeu a conversa. Era Rogério, pálido como um fantasma, segurando o pendrive em uma mão e seu laptop na outra. Então é verdade, sua voz tremia. Tudo o que minha mãe disse é verdade. Vanessa virou-se, surpresa. Rogério? O que está fazendo aqui? Pensei que estivesse dormindo. Estava revisando os arquivos que mamãe me deu. Rogério avançou, os olhos fixos na esposa. Vi os documentos adulterados, ouvi as gravações das suas conversas com o falsificador, vi os extratos bancários das contas secretas nas Ilhas Cayman. Querido, posso explicar? Vanessa tentou se aproximar, mas Rogério recuou. Explicar como manipulou o testamento do meu pai. Como tem desviado dinheiro da empresa há anos? Como planejou colocar minha mãe em uma casa de repouso contra a vontade dela? A voz de Rogério crescia em indignação. Ou talvez queira explicar o que acabou de dizer sobre acidentes em alto mar?
O rosto de Vanessa transformou-se. Toda a pretensão de amor e preocupação desapareceu, revelando a mulher fria e calculista que Cecília sempre soubera existir sob a máscara. Você é tão patético quanto seu pai, cuspiu Vanessa. Sempre com seus princípios, sua ética, sua obsessão com fazer o bem. Sabe quanto dinheiro perdemos com aqueles projetos sociais idiotas? Com os programas de benefícios para funcionários? Com as bolsas para estudantes pobres? Não perdemos dinheiro, rebateu Rogério. Investimos em pessoas. Pessoas! Vanessa riu amargamente. Pessoas são substituíveis. Dinheiro é o que importa. Poder é o que importa. E eu não vou permitir que uma velha senil e um marido fraco me impeçam de conseguir o que mereço. Em um movimento rápido e desesperado, Vanessa avançou em direção a Cecília. Rogério, percebendo a intenção da esposa, tentou interceptá-la, mas escorregou no piso molhado do convés. Vanessa alcançou a idosa e, com força surpreendente, empurrou-a em direção à borda do iate. "Mãe!" gritou Rogério, horrorizado. Cecília sentiu o impacto, depois o vazio, e então o choque gelado da água envolvendo seu corpo. A última coisa que viu antes de submergir foi o rosto do filho, uma máscara de terror e descrença, enquanto Vanessa o segurava, impedindo-o de pular atrás da mãe. A escuridão do oceano a envolveu, implacável e profunda, enquanto o Estrela do Mar continuava seu curso, agora carregando apenas 2 das 3 pessoas que haviam iniciado aquela viagem. A água gelada envolveu Cecília como um abraço implacável. O impacto inicial a deixou desorientada, mas décadas vivendo próxima ao mar haviam lhe ensinado a não entrar em pânico. Mantendo a calma que sempre a caracterizara nos momentos de crise, ela lutou contra o peso de suas roupas e a força da correnteza, buscando a superfície. Quando finalmente emergiu ofegante, viu o Estrela do Mar já distante, suas luzes diminuindo na escuridão da noite. Gritou por ajuda, mas sua voz foi engolida pelo rugido das ondas e pelo vento que começava a se intensificar. Por um momento, sentiu o desespero tomar conta, mas logo o afastou. Não é assim que Cecília Vasconcelos termina sua história, pensou, determinada. Apesar dos 75 anos, seu corpo mantinha-se resistente graças à natação diária que praticava religiosamente. Começou a nadar lentamente, economizando energia, ciente de que sua sobrevivência dependia de manter-se à tona pelo máximo de tempo possível. A água estava fria, mas não letalmente gelada, uma pequena bênção nas águas brasileiras. Enquanto lutava contra as ondas, sua mente voltava-se para o filho. O olhar de horror no rosto de Rogério, ao vê-la cair, permanecia vívido em sua memória. Ele sabia a verdade agora. Havia visto a verdadeira face de Vanessa. Mas estaria seguro? O que a nora faria ao perceber que seu plano havia sido descoberto? A quilômetros dali, no Estrela do Mar, o caos se instalara. Rogério, recuperando-se do choque inicial, lutava contra Vanessa, que tentava impedi-lo de alertar a tripulação. "Minha mãe caiu! Temos que voltar!" gritava, ele tentando alcançar o interfone que o conectaria à cabine de comando. "Rogério, seja racional!" Vanessa segurava seu braço com força surpreendente. Ela caiu há minutos. Com essa idade, nessa água, a essa hora, é impossível encontrá-la. "Não vou abandonar minha mãe." Rogério conseguiu se desvencilhar, correndo em direção ao convés superior onde o capitão Fernando estaria. Vanessa o seguiu, seu rosto contorcido em uma mistura de raiva e desespero. "Pense, Rogério. Se voltarmos e iniciarmos uma busca, haverá investigação, perguntas. Querem saber como uma mulher experiente como sua mãe simplesmente caiu do iate?" Rogério parou, virando-se para encarar a Ti, esposa com um olhar que misturava incredulidade e repulsa. "Está realmente sugerindo que abandonemos minha mãe para morrer para proteger você?" "Para nos proteger. Você também será implicado. Quem acreditará que você não teve nada a ver com isso depois de todas as acusações que ela fez contra nós?" "Contra você", corrigiu Rogério, seu rosto endurecendo. "As acusações eram contra você, Vanessa. E eram todas verdadeiras, não eram?"
Vanessa percebeu seu erro tarde demais. A máscara de preocupação desmoronou, revelando a calculista por trás. Ela ia arruinar tudo, anos de trabalho, de planejamento, ia doar nossa fortuna para estranhos. A fortuna dela, Rogério enfatizou cada palavra carregada de desprezo. Nunca foi nossa, Vanessa. Nunca foi sua. Sem esperar resposta, Rogério correu para a cabine de comando, onde encontrou o capitão Fernando. Homem ao mar! Minha mãe caiu! Precisamos voltar imediatamente! O capitão, um homem experiente e leal à família Vasconcelos há décadas, não perdeu tempo com perguntas. Imediatamente, inverteu o curso do iate e acionou o alarme de emergência, mobilizando a pequena tripulação para uma operação de busca e resgate. Quanto tempo faz que ela caiu, Dr. Rogério? Perguntou Fernando, já acionando o rádio para comunicar a emergência à Marinha. Não sei ao certo, 5, talvez 10 minutos. Rogério passou as mãos pelos cabelos desesperado. Meu Deus, ela pode estar em qualquer lugar nesse oceano. Sua mãe é forte, senhor, e conhece o mar. Se alguém pode sobreviver, é Dona Cecília. Fernando tentava tranquilizá-lo enquanto coordenava a busca. Vamos usar os holofotes e seguir o padrão de busca em espiral. A correnteza nesta área é previsível. Podemos calcular para onde ela pode ter sido levada. Vanessa apareceu à porta da cabine, sua expressão agora uma máscara de preocupação fabricada. Alguma notícia? Podemos ajudar de alguma forma? O olhar que Rogério lhe lançou estava carregado de tanto ódio que ela recuou instintivamente. Fique longe de mim, ele sibilou. Se algo acontecer à minha mãe, farei questão de que você pague por isso. A busca prosseguiu por horas. O Estrela do Mar navegava em círculos cada vez maiores, seus poderosos holofotes cortando a escuridão, enquanto a tripulação vasculhava as águas em busca de qualquer sinal de Cecília. A Marinha fora acionada e prometera enviar embarcações de resgate assim que possível, mas o mau tempo que começava a se formar dificultaria a operação. Rogério permanecia no convés, os olhos ardendo de tanto fixar o oceano escuro, recusando-se a desistir, recusando-se a aceitar a possibilidade de que poderia ser tarde demais. Em sua mente, repassava obsessivamente os últimos dias, os sinais que havia ignorado, as manipulações de Vanessa que havia aceitado sem questionar. Como pudera ser tão cego? Como não percebera o que estava acontecendo bem debaixo de seu nariz? As lembranças o atormentavam. Sua mãe tentando falar sobre preocupações com a empresa, sendo sistematicamente interrompida por Vanessa. Documentos importantes que desapareciam misteriosamente. Funcionários leais sendo demitidos sem explicação convincente. Vamos encontrá-la, murmurava para si mesmo, como um mantra. Temos que encontrá-la. Enquanto isso, a quilômetros dali, Cecília continuava sua luta solitária contra o oceano. Havia perdido a noção do tempo, mas calculava que estivera na água por pelo menos 2 horas. Seus músculos doíam e o cansaço começava a vencer sua determinação. A hipotermia, mesmo em águas tropicais, era um risco real após tanto tempo de exposição. Foi quando avistou uma luz à distância. A princípio, pensou ser uma alucinação causada pelo esgotamento, mas a luz persistiu, aproximando-se. Era o farol de uma pequena embarcação pesqueira. Reunindo suas últimas forças, Cecília gritou e agitou os braços, tentando chamar a atenção dos pescadores. Por um momento terrível, pensou que não havia sido vista, que a embarcação passaria ao largo, levando consigo sua última esperança. Mas então a luz mudou de direção, voltando-se para ela. — Tem alguém na água! Ouviu uma voz gritar. — Rápido! Peguem a boia! Minutos depois, mãos fortes a puxavam para a segurança de um barco pesqueiro simples. Cecília colapsou no convés de madeira, tremendo violentamente, mas viva. Sua visão estava turva, sua consciência esvaindo-se, mas ainda conseguiu sussurrar um agradecimento antes que a escuridão a envolvesse. — Meu Deus, é uma senhora idosa! Exclamou Joaquim, o jovem pescador que a ajudara a subir. Como ela veio parar aqui no meio do oceano a essa hora? Não sei, mas está com hipotermia, respondeu Antônio,
o mais velho e experiente dos 3 pescadores. Precisamos aquecê-la e levá-la para a terra firme o mais rápido possível. Enquanto os pescadores se movimentavam para cuidar de Cecília, envolvendo-a em cobertores e oferecendo-lhe goles de uma bebida quente, o Estrela do Mar continuava sua busca infrutífera. O amanhecer encontrou Rogério ainda no convés, devastado pela exaustão e pelo desespero, recusando-se a aceitar o que a tripulação e a marinha, que finalmente chegara para auxiliar, começavam a sugerir, que talvez fosse hora de transformar a operação de resgate em recuperação. Não vou desistir, insistia ele, a voz rouca de tanto gritar pelo nome da mãe durante a noite. Ela está viva, eu sei que está. Vanessa mantinha-se a uma distância segura, fingindo compartilhar da aflição do marido, enquanto enviava mensagens frenéticas em seu celular. Para o mundo exterior, ela seria a nora devastada, preocupada com o bem-estar da sogra querida. Na privacidade de suas comunicações, no entanto, já planejava os próximos passos. Como gerenciar a imagem pública após a trágica perda, como consolar o inconsolável marido, como assumir o controle das finanças da família de forma a parecer apenas uma esposa dedicada ajudando o companheiro a superar o trauma. O que Vanessa não sabia era que seus planos já estavam ruindo. Na pequena vila de pescadores de Provetá, na Ilha Grande, Cecília Vasconcelos era recebida com hospitalidade simples e genuína. Após ser transferida do barco pesqueiro para a única clínica local, ela havia sido examinada pela doutora Luísa, uma jovem médica que cumpria seu período de residência rural. A senhora teve muita sorte, explicava Luísa, verificando os sinais vitais de Cecília. Mais algumas horas naquela água e o quadro seria muito diferente. Não foi sorte, doutora, respondeu Cecília, sua voz ainda fraca, mas seu espírito recobrado após algumas horas de descanso e tratamento. Foi a bondade daqueles pescadores e talvez um pouco da determinação dos Vasconcelos. Ela sorriu fracamente. Precisamos entrar em contato com minha cuidadora, Regina Santos. Ela precisa saber que estou viva. Claro, vamos providenciar isso, assegurou a médica. Também precisamos notificar as autoridades. Um caso como este, uma senhora idosa encontrada sozinha no meio do oceano, levanta questões que precisam ser respondidas. Cecília assentiu, pensativa. Sim, há muitas questões a serem respondidas, mas primeiro preciso garantir que meu filho esteja bem. Seu filho? A doutora Luísa pareceu confusa. A senhora estava sozinha quando os pescadores a encontraram. Meu filho estava no iate, explicou Cecília, com a esposa dele, a mulher que me empurrou para o mar. Os olhos da médica se arregalaram em choque. A senhora está dizendo que alguém tentou... Exatamente isso, doutora. A voz de Cecília ganhou firmeza. E tenho razões para acreditar que meu filho também pode estar em perigo. Precisamos agir rapidamente. Enquanto a pequena clínica de Provetá entrava em ação, contatando autoridades e tentando localizar Regina no Rio, de janeiro o clima era de crescente desespero. Após quase 12 horas de busca infrutífera, a Marinha havia oficialmente reduzido as chances de encontrar Cecília com vida. Rogério, devastado, havia sido praticamente forçado a retornar à Marina, onde jornalistas já aguardavam, alertados por fontes anônimas, sobre o trágico acidente com a matriarca dos Vasconcelos. Dr. Rogério, pode confirmar que sua mãe sofreu um acidente no iate da família? É verdade que Dona Cecília caiu do convés durante a madrugada? A polícia está investigando as circunstâncias do acidente? As perguntas vinham de todos os lados, enquanto Rogério, amparado por 2 tripulantes, caminhava como um zumbi em direção ao carro que o esperava. Vanessa, alguns passos à frente, já assumira o papel de porta-voz da família. Pedimos respeito neste momento de profunda dor, ela declarava, sua voz embargada por lágrimas que não chegavam aos olhos. Meu marido está devastado. Ainda temos esperança de encontrar minha querida sogra, que sempre foi como uma mãe para mim. Rogério observava a performance da esposa com um misto de náusea e incredulidade. Como pudera se casar com aquela mulher? Como não perceber a falsidade por trás de cada palavra, de cada gesto?
Quando finalmente conseguiram entrar, no carro longe dos microfones e câmeras, Rogério virou-se para Vanessa com um olhar gélido. Desça do carro. O quê? Vanessa pareceu genuinamente surpresa. Desça do meu carro e da minha vida, agora. Rogério, você está em choque, não está pensando claramente. Nunca pensei com tanta clareza, cortou ele, sua voz perigosamente controlada. Você empurrou minha mãe para o mar, tentou matá-la, e agora está usando a situação para se promover? Eu não empurrei ninguém. Vanessa abandonou a pretensão de calma. Ela escorregou, estava confusa, desorientada. Se você contar essa história absurda, ninguém acreditará em você. As câmeras de segurança do iate acreditarão. Rogério observou com satisfação o rosto de Vanessa empalidecer. Você realmente acha que meu pai construiria um iate de 50 milhões sem sistemas de segurança? Cada centímetro do Estrela do Mar é monitorado, Vanessa. Inclusive o convés onde você empurrou minha mãe. Era um blefe. As câmeras existiam, mas Rogério não sabia se haviam capturado o incidente ou se as gravações seriam claras o suficiente. Mas a expressão de pânico no rosto de Vanessa confirmou o que ele precisava saber. Agora saia do meu carro antes que eu esqueça que fui criado para nunca levantar a mão para uma mulher. Tremendo de raiva contida, Vanessa desceu do carro que partiu imediatamente, deixando-a sozinha no estacionamento da Marina, cercada por jornalistas ávidos por mais declarações da nora devota. O telefone de Regina tocou às 5h47 da manhã. Ela havia passado a noite em claro, atormentada por uma sensação de que algo estava terrivelmente errado. Quando o aparelho vibrou, ela atendeu antes mesmo do primeiro toque completo. Regina Santos. Sua voz tremia de ansiedade. Regina, aqui é a doutora Luísa Oliveira, da Clínica Comunitária de Provetá, na Ilha Grande. Ilha Grande? Regina franziu o senho, confusa. Desculpe, mas acho que a senhora ligou para o número errado. Não liguei. A voz do outro lado era jovem, mas firme. Estou ligando a pedido de Dona Cecília Vasconcelos. Ela está aqui sob nossos cuidados. Regina sentiu as pernas fraquejarem e precisou se sentar. Dona Cecília está viva. Como... O que aconteceu? Ela foi resgatada por pescadores após passar horas no mar. Está estável, mas precisa de descanso. Ela insistiu que eu entrasse em contato com a senhora imediatamente. Graças a Deus. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Regina. Posso falar com ela? Claro, vou passar o telefone. Houve um momento de silêncio, e então a voz fraca, mas inconfundível, de Cecília soou do outro lado da linha. Regina, minha amiga. Dona Cecília. Regina soluçava abertamente agora. O que aconteceu? Como a senhora foi parar no mar? Vanessa me empurrou. Ela descobriu que eu pretendia mudar meu testamento, doar a fortuna. Rogério viu tudo, Regina. Ele sabe a verdade agora. Meu Deus! Regina estava horrorizada. A senhora está realmente bem? Não está ferida? Nada que um bom descanso não resolva. Mesmo após tudo que passara, Cecília mantinha sua determinação inabalável. Preciso que você faça algo por mim, Regina. O envelope que deixei com você, lembra-se? Sim, claro. Leve-o ao Dr. Carlos Mendonça imediatamente. E depois, por favor, tente contato com meu filho. Estou preocupada com ele, com o que Vanessa pode fazer agora que foi desmascarada. Vou fazer isso agora mesmo, e depois irei até a senhora, não importa onde esteja. Obrigada, Regina. Você é mais que uma funcionária. É parte da nossa família. Após desligar, Regina moveu-se com uma urgência renovada. Em minutos, estava vestida e saindo de casa. O precioso envelope seguro em sua bolsa. Sua primeira parada seria a residência de Carlos Mendonça, no Leblon. Depois, tentaria localizar Rogério. Enquanto dirigia pelas ruas ainda sonolentas do Rio de Janeiro, não conseguia afastar o pensamento de que talvez já fosse tarde demais. No apartamento de cobertura que dividia com Vanessa, Rogério não havia dormido. Após deixar a esposa na Marina, ele retornara para casa, trancara-se em seu escritório e passara horas revisando os arquivos que sua mãe lhe dera, cada documento, cada gravação, cada extrato bancário, confirando sua pior suspeita.
Vanessa havia planejado meticulosamente assumir o controle da Vasconcelos Engenharia Naval, usando-o como uma marionete. Descobriu projetos sociais descontinuados sem seu conhecimento, funcionários leais demitidos sob pretextos fabricados, contratos alterados para beneficiar empresas parceiras de Vanessa. E o mais doloroso, evidências de que ela havia adulterado o testamento de seu pai, removendo cláusulas que protegiam o legado da família e o espírito original da empresa. Como pudera ser tão cego? Como não percebera que a mulher com quem compartilhava a cama era uma predadora disfarçada de companheira? O som da porta da frente se abrindo interrompeu seus pensamentos sombrios. Vanessa havia retornado. Ele podia ouvir o clique de seus saltos no piso de mármore, aproximando-se do escritório. Rapidamente, Rogério guardou os documentos em sua pasta e bloqueou o computador. Rogério! A voz de Vanessa soava controlada, quase doce, do outro lado da porta trancada. Precisamos conversar, querido. Não temos nada para conversar. Sua resposta veio fria, distante. Você está chateado, confuso, é compreensível, mas está interpretando tudo errado. Vanessa tentava soar razoável. Sua mãe realmente escorregou. Eu tentei segurá-la, mas... Chega de mentiras. Rogério elevou a voz, a raiva finalmente rompendo sua compostura. Eu vi tudo, Vanessa. Vi você empurrá-la, ouvi suas ameaças, e agora sei sobre tudo mais. Os documentos forjados, o dinheiro desviado, as manipulações. Silêncio do outro lado da porta. Quando Vanessa finalmente falou, novamente, sua voz havia perdido toda a pretensão de gentileza. Você não tem provas de nada disso. E mesmo que tivesse, quem acreditaria em você? O filho traumatizado pela perda da mãe, buscando alguém para culpar. Serei a viúva devotada, consolando o marido em seu luto, assumindo responsabilidades para poupá-lo do sofrimento. Isso é o que você pensa. Rogério abriu a porta subitamente, encarando a esposa com um olhar gélido. Já falei com meus advogados. Já encaminhei cópias de todas as evidências para o conselho da empresa e para as autoridades. Está acabado, Vanessa. O rosto dela se contorceu em uma máscara de fúria. Você não faria isso. Já fiz. Por um momento, Vanessa pareceu perder o controle, avançando contra ele com as unhas em riste. Rogério recuou, evitando o ataque, mantendo a distância. Você me deve tudo, gritou ela, abandonando qualquer pretensão de controle. Quem você pensa que transformou aquela empresa provincial em um gigante global? Quem estabeleceu os contatos internacionais? Quem modernizou a gestão? Enquanto você se preocupava com o bem-estar dos funcionários, com projetos sociais idiotas, eu estava construindo um império. Um império sobre mentiras e exploração. Rogério mantinha-se calmo, quase clínico. Não é o que meus pais construíram. Não é o que eu quero. Seu pai era um romântico ultrapassado, e sua mãe uma velha senil que vivia no passado. Eu ia trazer a Vasconcelos para o século XXI. E você fracassou. A voz de Rogério era firme. Quero que saia da minha casa. Hoje. Os advogados entrarão em contato sobre o divórcio. O telefone de Rogério tocou naquele instante. Ele olhou o visor e franziu o senho ao não reconhecer o número. Rogério Vasconcelos. Senhor Vasconcelos? Uma voz feminina, jovem e formal. Aqui é a doutora Luísa Oliveira, da Clínica Comunitária de Provetá, na Ilha Grande. Estou ligando a respeito de sua mãe, Cecília Vasconcelos. Rogério sentiu o coração parar. Minha mãe? Sim, senhor. Ela está aqui sob nossos cuidados. Foi resgatada por pescadores locais durante a madrugada. Meu Deus, ela está viva? A voz de Rogério falhou, embargada pela emoção. Sim, senhor. Estável e descansando. Gostaria de falar com o senhor. Rogério sentiu as pernas fraquejarem e precisou se apoiar na mesa para não cair. Mal registrou o som de algo se quebrando. Vanessa havia derrubado um vaso. Seu rosto uma máscara de choque e horror. Filho. A voz de Cecília soava, fraca mas viva, gloriosamente viva. Mãe! Rogério não conseguia controlar o choro. Você está bem? Onde exatamente você está? Vou buscar você agora mesmo.
Estou bem, meu filho. Os pescadores me encontraram a tempo. A voz de Cecília ganhou força. Rogério, preciso saber se você está seguro. Vanessa, eu sei tudo, mãe. Vi tudo. Ela não pode mais nos enganar. Enquanto conversava, Rogério não percebeu que Vanessa havia desaparecido da sala. Foi só ao desligar o telefone, com o coração repleto de esperança renovada, que notou a ausência da esposa. Vanessa? Ele chamou percorrendo o apartamento. Encontrou-a no quarto jogando roupas freneticamente em uma mala. Então a velha sobreviveu. Não havia mais qualquer pretensão de afeto em sua voz. Bom para ela, mas isso não muda nada. Ninguém acreditará na palavra dela contra a minha. Você está delirando. Acabou, Vanessa. A polícia provavelmente já está a caminho. Que venham. Ela fechou a mala com violência. Até lá, estarei longe e não voltarei de mãos vazias. Rogério notou então que, além de roupas, Vanessa havia colocado na mala joias, documentos e o que parecia ser uma considerável quantia em dinheiro vivo. Você não vai a lugar algum, declarou ele, bloqueando a porta. Vai responder por suas ações. O som da campainha interrompeu o confronto. Vanessa sorriu, um sorriso frio que não alcançava seus olhos. Parece que suas autoridades chegaram. Vamos ver quem eles acreditam, no herdeiro instável ou na esposa dedicada. Rogério manteve os olhos fixos em Vanessa enquanto caminhava para a porta. Ao abri-la, no entanto, não encontrou policiais, mas sim Regina, ofegante e com os olhos arregalados. Doutor Rogério, graças a Deus o encontrei. Sua mãe está viva. Eu sei, Regina, acabei de falar com ela. Ela me ligou também, me pediu para trazer isso. Regina estendeu um envelope, grosso. E para verificar se o senhor estava bem, ela está muito preocupada com o que Dona Vanessa pode fazer. Ao ouvir o nome da esposa, Rogério virou-se rapidamente, apenas para constatar que ela havia desaparecido. O som distante da porta dos fundos indicava que Vanessa havia fugido pela escada de serviço. Deixe-a ir, decidiu Rogério, após um momento de hesitação. A polícia a encontrará. O importante agora é minha mãe. Enquanto Regina entrava no apartamento, Rogério abriu o envelope. Dentro encontrou documentos legais, o Novo Testamento de Cecília, declarações juramentadas sobre as ações de Vanessa, gravações de conversas incriminadoras e uma carta manuscrita endereçada a ele. Filho, começava a carta, se você está lendo isto, algo deu errado em nosso passeio no iate. Espero estar viva para explicar tudo pessoalmente, mas se não estiver, preciso que saiba a verdade. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Rogério, enquanto lia o relato meticuloso de sua mãe sobre os anos de manipulação, as descobertas graduais, as evidências cuidadosamente coletadas. Ao final da carta, uma frase capturava perfeitamente o espírito indomável de Cecília Vasconcelos. Não construímos apenas navios, construímos sonhos. E sonhos, meu filho, não podem ser afundados, nem mesmo pelo oceano mais profundo. 3 semanas depois, o estúdio do mais assistido programa de entrevistas da televisão brasileira estava em polvorosa. A entrevista exclusiva com Cecília Vasconcelos, a empresária que sobrevivera a uma tentativa de assassinato em alto mar, prometia quebrar recordes de audiência. Nos bastidores, Cecília, recuperada e mais determinada do que nunca, aguardava ao lado de Rogério. Vestia um terno azul marinho impecável, seus cabelos prateados perfeitamente arrumados, uma única joia. Um broche de safira que Augusto lhe dera em seu aniversário de 30 anos adornava a lapela. Tem certeza que quer fazer isso, mamãe? Rogério ainda parecia preocupado. Podemos lidar com tudo isso de forma mais privada. Não, filho. O que aconteceu conosco acontece com muitas famílias. Idosos manipulados, filhos afastados por cônjuges mal-intencionados, fortunas desviadas. Cecília ajustou o broche. Nossa história pode ajudar outras pessoas a reconhecerem os sinais antes que seja tarde demais. Rogério assentiu, admirando a força e a clareza de propósito de sua mãe. As últimas semanas haviam sido uma montanha-russa. O resgate emocionado de Cecília em Provetá, o desaparecimento de Vanessa,
posteriormente localizada tentando embarcar para o Paraguai com documentos falsos, as investigações policiais, a cobertura incessante da mídia. Mas, em meio ao caos, algo precioso havia sido restaurado. O vínculo entre mãe e filho, o amor e a confiança que Vanessa quase conseguira destruir. "Estamos prontos para vocês", anunciou um assistente de produção, conduzindo-os para o palco. As luzes se acenderam, a música tema do programa soou, e a apresentadora Patrícia Monteiro fez as apresentações. "Hoje, temos uma história que parece saída de um filme de suspense, mas é assustadoramente real. A empresária Cecília Vasconcelos, de 75 anos, sobreviveu a uma tentativa de assassinato orquestrada pela própria nora, passou horas à deriva no oceano e foi resgatada por pescadores humildes. Ao seu lado, seu filho Rogério, que testemunhou o crime e agora busca justiça. Bem-vindos ao Verdade Revelada." Sob os holofotes, Cecília manteve-se serena e articulada, narrando sua experiência sem sensacionalismo, mas com a franqueza que sempre a caracterizara. Explicou como percebera gradualmente as manipulações de Vanessa, como tentara proteger o filho e o legado da família, como sobreviver às águas geladas graças à sua determinação e à bondade de desconhecidos. "Joaquim, Antônio e Pedro, os pescadores que me salvaram, são os verdadeiros heróis desta história", afirmou ela. "Eles arriscaram suas vidas em um mar revolto para resgatar uma desconhecida. É esse tipo de humanidade que precisamos celebrar e incentivar." Quando chegou a vez de Rogério falar, sua voz embargou ao descrever o momento em que percebera a verdade sobre a esposa. "Eu estava cego", admitiu. "Vanessa gradualmente me isolou de todos que realmente se importavam comigo, especialmente de minha mãe. Criou uma realidade alternativa, onde eu era o herói empresarial, e todos ao meu redor eram obstáculos ou aproveitadores, incluindo a mulher que me deu a vida e que construiu tudo o que tenho hoje." A apresentadora então revelou que a Polícia Federal havia capturado Vanessa tentando deixar o país e que ela enfrentaria acusações de tentativa de homicídio, fraude, falsificação e desvio de fundos. "E quanto ao futuro da Vasconcelos Engenharia Naval?", perguntou Patrícia. "Há rumores de grandes mudanças." Cecília sorriu, trocando um olhar cúmplice com o filho. "Sim, estamos voltando às raízes da empresa, restabelecendo programas sociais que Vanessa eliminou, recontratando funcionários demitidos injustamente, reforçando o setor de inovação que meu marido Augusto tanto valorizava." "E pessoalmente", insistiu a apresentadora, "o que mudou para vocês?" "Tudo e nada", respondeu Cecília. "Redescobrimos o que sempre soubemos no fundo, que família é sobre amor, não controle, sobre apoio, não manipulação, sobre construir, juntos não destruir o outro para seu próprio benefício." A entrevista prosseguiu por mais alguns minutos, com Cecília anunciando a criação da Fundação Augusto Vasconcelos, que direcionaria grande parte de sua fortuna pessoal para causas sociais, especialmente apoio a idosos vulneráveis e suas famílias. "Sobrevivi não apenas para contar esta história, mas para transformá-la em algo maior do que uma tragédia pessoal", concluiu ela. "O oceano não conseguiu me engolir naquela noite, e não permitirei que a ganância e a manipulação engulam o legado de amor e trabalho que construímos." Ao final da transmissão, nos bastidores, Regina aguardava com os olhos marejados de orgulho. Ao seu lado, os 3 pescadores que haviam resgatado Cecília pareciam deslocados em meio às câmeras e luzes, mas sorriram amplamente quando a idosa os abraçou, apresentando-os a todos como meus anjos salvadores. "O que acontece agora?", perguntou Rogério, enquanto deixavam o estúdio protegidos por seguranças que mantinham os fotógrafos à distância. "Agora?", Cecília sorriu, segurando o braço do filho. "Agora vivemos, meu filho. Reconstruímos o que foi danificado, fortalecemos o que permaneceu intacto e criamos algo novo a partir das lições aprendidas." No caminho de volta à mansão do Alto da Boa Vista, Cecília observou a Baía de Guanabara pela janela do carro. O mesmo oceano que quase tirara sua vida agora parecia sereno, majestoso,
como uma lembrança constante de que até as maiores tempestades eventualmente passam. Em seu colo repousava uma pasta com os projetos para a fundação, meticulosamente elaborados com a ajuda de Carlos Mendonça e outros amigos leais. Ao seu lado, Rogério parecia mais leve, mais presente do que havia estado em anos, livre da influência tóxica que o havia afastado de suas verdadeiras prioridades. A mansão que os aguardava já não era mais um lugar de silêncio e solidão. Havia vida, novamente em seus corredores, propósito em suas salas, esperança em seu futuro. E enquanto o carro subia as curvas do alto da Boa Vista, Cecília Vasconcelos sentiu uma certeza profunda. Não construímos apenas navios ou fortunas, construímos vidas, e a sua, contra todas as probabilidades, havia recebido uma segunda chance que não seria desperdiçada. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Cecília Vasconcelos tenha tocado seus corações. Para continuar acompanhando histórias brasileiras igualmente emocionantes, preparamos uma playlist especial com narrativas que exploram laços familiares, superação e recomeços. Encontre-a aqui, clicando à sua esquerda. Se esta jornada pelo Alto da Boa Vista e pela Baía de Guanabara capturou sua imaginação, não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like neste vídeo. Diariamente, trazemos histórias originais que retratam a riqueza e a complexidade da vida brasileira. Compartilhe nos comentários se você já testemunhou situações de manipulação familiar ou conhece histórias inspiradoras de superação como a de Cecília. Estamos ansiosos para ler seus relatos e sugestões para próximas histórias.